Olá, a Rádio e a TV Justiça apresentam a partir de agora mais uma edição do Link CNJ, um programa do Conselho Nacional de Justiça que traz reportagens e conversas exclusivas sobre o mundo jurídico. E hoje vamos falar da resolução do CNJ que determinou a retificação do atestado de óbito de todos os mortos e desaparecidos, vítimas da ditadura militar, reconhecidos pela Comissão Nacional da Verdade. É o reconhecimento da verdade, décadas depois, mas em tempo, para as famílias das vítimas e para a consciência nacional. A resolução foi aprovada nesta sessão do CNJ em dezembro passado e já resulta nos primeiros atestados de óbito de vítimas da ditadura devidamente corrigidos. As retificações são baseadas em informações do relatório final da Comissão Nacional da Verdade. Assim, cartórios de todo o país passaram a retificar os atestados das vítimas nos termos lidos em plenário pelo ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do CNJ e do Supremo. Abro aspas. Morte não natural, violenta, causada pelo Estado brasileiro no contexto da perseguição sistemática à população identificada como dissidente política do regime ditatorial instaurado em 1964, fecho aspas. O CNJ e o próprio ministro Barroso consideram que a medida é não só um alívio para a dor das famílias que sofreram com a perseguição política, é um legítimo acerto de contas com o passado. Às vezes as pessoas se ofendem com o que fizeram no Brasil. Essa é uma coisa curiosa que às vezes acontece. Portanto, as pessoas que reagiram à Comissão da Verdade como se não fosse um acerto de contas legítimo com o passado, mas algum tipo de revanchismo. Absolutamente não. É uma satisfação que o Estado brasileiro e a sociedade brasileira querem dar àqueles que, usando o poder do Estado, brutalizaram cidadãos brasileiros. Para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Carlos Nicodemos, advogado e conselheiro do Conselho Nacional de Direitos Humanos, e também com Nilmário Miranda, chefe da Assessoria Especial para a Democracia, Memória e Verdade do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Muito obrigado a vocês dois pela participação aqui no Link CNJ. Eu começo com uma pergunta para o Nilmário. Nilmário, por favor, qual é a importância, até do ponto de vista histórico, dessa resolução editada pelo CNJ? Nós, no dia 30 de agosto de 2024, apresentamos ao CNJ uma proposta de fazer essa correção histórica. Quando os desaparecidos políticos e os mortos pela ditadura militar recebiam a certidão, no caso desaparecidos, com morte presumida. No caso dos mortos, em geral, um fake news, assim, grosseiro, que durante ditaduras divulgavam a morte de forma inadequada, como se tivesse sido um tiroteio, na verdade. Então foi presa, levada, torturada e depois executada, e aparecia como se fosse um tiroteio com perigosos terroristas. Terroristas quem fazia, na época, no próprio Estado, na época, terrorismo de Estado. Então, essa retificação tem um significado histórico enorme, enorme. Constar a verdade. O que tinha lá? Quando falava assim, causa da morte, nos termos da Lei 9.140/95. Para mim, isso não é causa da morte. Agora tem que corrigir, dizendo morte violenta praticada por agentes do Estado durante a ditadura. É completamente diferente. É um acerto histórico com as famílias e com o país. Isso é muito importante. Segundo, outros dados da Comissão Nacional da Verdade. Data da morte, local da morte. Nada disso constava nessas certidões. Era um pouco até humilhante. É importante, todo mundo que assistiu o filme Ainda Estou Aqui, lembra quando a Eunice Paiva olha uma certidão de óbito e fala, nunca pensei que ficaria tão feliz com uma certidão de óbito. Mas você vê como é importante para a pessoa esse reconhecimento, de que as pessoas que eram tratadas como pessoas deviam ser torturadas, mortas, restos mortais,
sem fazer a despedida, o enterro. Isso agora é um reencontro com a história verdadeira do país. Eu acho que é muito importante. Doutor Carlos, o CNJ editou a resolução em dezembro e já imediatamente começaram os reconhecimentos. Pelo menos houve um muito importante, que foi exatamente o de Rubens Paiva. Mas os outros ainda passam por um processo. Eu gostaria que o senhor nos explicasse como é que vai se desenrolar essas certidões a partir de agora. Primeiro, dizer da importância dessa resolução, a resolução 601, né, de 13 de dezembro de 2024, que nos seus 7 artigos cumpre um capítulo importante na história daquilo que a gente chama da pauta da memória, verdade, justiça e reparação. A gente tem que levar em consideração que esse tema, essa agenda, é uma agenda que não é finita. Ela não se exaure, ela não se esgota, porque relembrar é resistir e é fortalecer a democracia. Quando nós falamos de uma resolução da instância do CNJ que vai parametrizar uma retificação histórica, nós estamos falando de memória, verdade e justiça. E mais do que isso, Guilherme, nós estamos falando de reparação, e de reparação histórica, que nós seguiremos como uma democracia moderna, atualizando sempre essa pauta e essa agenda, porque relembrar, aprimorar, ajustar e trazer novas políticas que levem à sociedade o debate e a justiça sobre esse tema é uma necessidade. Mas respondendo objetivamente a sua pergunta, o CNJ ele foi bastante assertivo quando ele determinou lá dentro daquele universo que o próprio ministro Nilmário já sinalizou aqui, os 434 casos que foram identificados, uma retificação histórica a respeito da causa, do motivo e da data, estabelecendo ali, né, uma informação que vai ao encontro daquilo que se de fortalecer a dignidade da memória da família e daquele que foi desaparecido de maneira forçosa. Então, há uma assertividade do CNJ quando ele determina que, né, a operação lá dos cartórios de registro civis faça um encaminhamento direto e objetivo para os cartórios de registro civil de pessoas naturais e ali, aonde foram identificados os casos, possa se fazer a mudança necessária, que é uma mudança histórica. Nilmário, nós falamos sobre o reconhecimento da verdade no caso de Rubens Paiva, mas como bem você lembrou, e o doutor Carlos também, são 434 casos, né? E todos eles merecem a mesma atenção. Ô, Guilherme, na semana passada, em Recife, na reunião da Comissão Especial de Mortos Desaparecidos Políticos, nós abrimos um caso importante também para o Brasil e para a democracia, para avaliar a morte do ex-presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira. Nós temos laudos que comprovam que não houve acidente. E também foi uma vítima da ditadura militar. Não, aí, nesse caso, doutor Carlos, não se trata de reparação também para a família. É um caso de interesse nacional, da verdade histórica. E isso também é importante, né? No caso Juscelino, que foi em 1976, 3 civis candidatos à presidência, quando encerrasse o AI-5, que era em 78, já se apresentavam com nomes de candidato reivindicando a eleição direta, o fim da ditadura militar. E o caso Lacerda morreu com diferença de 9 meses. O Juscelino Kubitschek e João Goulart, no Uruguai. No caso do JK, há uma séria contestação da hipótese do acidente. E pelo contrário, mostra que uma farsa se produziu ali, laudos manipulados para vender para a sociedade que houve um acidente, quando, na verdade, houve uma morte provocada pela ditadura. É o que vai ser debatido lá. Isso é importante, doutor Carlos está falando, para a reparação e para o princípio da não repetição, viu, Guilherme?
Aí não se trata de buscar, no caso do Rubens Paiva, sim, tem que buscar quem for responsável, onde ele foi morto, por quê, então. No caso de Juscelino é isso. A gente quer apenas verdade histórica. Não queremos consequências criminais, penais. Acho que o Brasil tem um direito à verdade. E o direito à verdade está associado à não repetição, à não recorrência, para que isso nunca mais aconteça. Essa barbárie durante a ditadura nunca mais volte a assombrar nosso país. Queria ressaltar, até muito em consideração ao que disse o nosso querido ministro Nilmário, em relação à fundamentação dessa resolução do CNJ. É importante a gente destacar, Guilherme, que o CNJ ele se baseia em precedentes da Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, trazendo não só à luz desse debate dois casos, tanto um da Guatemala, no sentido de apontar a necessidade de ter uma agenda de memória, verdade e justiça, e mais, a resolução ela traz, para fins de fundamentação, a Convenção Internacional sobre a atenção às pessoas em desaparecimento forçado. E é importante a gente fazer esse debate, inclusive na atualidade. Mas sim, o CNDH, o Conselho Nacional de Direitos Humanos, desde 2023, antes até de toda essa mobilização em torno do filme, do caso, ainda estamos aqui, trazendo lá em 2023 a instauração de uma relatoria especial para refazer aquilo que foi um equívoco histórico quando o CNDH, que foi criado em 1964, e à época era o Conselho Nacional de Defesa da Pessoa Humana, em 1971 arquivou o caso Rubens Paiva. Então, como uma reparação histórica, o Conselho reabriu o caso e gerou um relatório com um conjunto de medidas, entre eles, inclusive, um pedido de desculpas à família de Rubens Paiva por esse equívoco histórico. Mas não só isso, também sinalizando a questão de um tombamento histórico aonde Rubens Paiva ficou detido, aonde foi torturado e morto, como uma forma de ter ali um memorial referenciado ao tema da memória, verdade e justiça. Existe um conjunto de medidas e um relatório, eu convido a todos que nos assistem para acessar o CNDH e ter acesso a esse relatório que foi aprovado na última plenária do Conselho em dezembro de 2024. Nilmário, todos esses caminhos apontados pelo Dr. Carlos e por você mesmo há pouco causam certa reação em alguns setores políticos, especialmente entre os militares, que até hoje sequer aceitam a palavra golpe para chamar a derrubada de um governo legitimamente eleito, que exercia em pleno exercício do mandato em 1964, e que depois disso se seguiram as cenas todas de violência, de tortura, de assassinatos, enfim. Esses mesmos setores hoje chamam isso de revanchismo, o que vocês propõem. Eu gostaria de saber como é que você responde a isso, mas daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. O Link CNJ, portanto, faz uma breve pausa e volta já já. O Link CNJ está de volta, transmitido pela rádio e pela TV Justiça. E hoje falamos da resolução do CNJ que determinou a retificação do atestado de óbito de todos os mortos e desaparecidos vítimas da ditadura militar, reconhecidos pela Comissão Nacional da Verdade. Os nossos convidados são Carlos Nicodemos, advogado e conselheiro do Conselho Nacional de Direitos Humanos, e Nilmário Miranda, chefe da Assessoria Especial para a Democracia, Memória e Verdade do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Nilmário, além desse cargo que neste momento você ocupa, você foi deputado federal por várias legislaturas, foi ministro dos Direitos Humanos, foi também preso político no princípio da década de 70. Conhece bem essa história toda e sabe perfeitamente que muitos setores da vida política brasileira, ou alguns pelo menos, ainda questionam até a palavra golpe para dar nome à derrubada de João Goulart, não é? E que depois negaram durante décadas
as mortes, os desaparecimentos e que hoje chamam tudo que vocês propõem de revanchismo. Eu gostaria que você nos dissesse como é que você avalia isso. Nesse dia histórico, que foi dia 10 de dezembro, Dia Internacional de Direitos Humanos, o relator desse pedido feito pelo nosso Ministério foi o ministro Barroso, Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, presidente do CNJ. Ele disse que era uma dívida histórica que existia, porque o reconhecimento de que houve desaparecimentos forçados, tortura, crimes, mortes não naturais, violentas por parte do Estado na ditadura, era importantíssimo para a democracia. E não existe democracia sem verdade, memória e justiça, e sem reparação de crimes praticados no passado. Não se trata disso. Também em fevereiro do ano passado, o STF deu uma resolução histórica que militares não são poder moderador, não estão acima da lei, pelo contrário, estão subordinados ao poder civil. Então, não existe isso de revanchismo. Quem praticou crimes durante o regime militar tem que responder por isso, né? Tem que responder, para não repetição. Né? Nós tivemos esse inquérito da Polícia Federal, o mais importante da sua história, de 888 páginas, ele mostra que, recentemente, apenas 2 anos atrás, militares se envolveram numa tentativa de golpe, inclusive com o planejamento da morte do presidente da República, anulação de uma eleição legítima e a volta de um golpe, de um novo golpe, né? Então, você vê que não é um passado que não é resolvido direito, ele volta com pesadelo, volta como uma forma que atemoriza toda a sociedade. Então, consolidar a democracia implica também contar a verdade. Não teve revanchismo. E ao contrário, nesse inquérito da Polícia Federal, quem impediu que houvesse um golpe no Brasil 2 anos atrás foi o ministro do Exército e o ministro da Aeronáutica, ou seja, o próprio Exército impediu que houvesse um novo golpe. Teve uma postura correta. Quando nós estamos falando de militar, não estou falando de todos, nós estamos dizendo aqueles que ainda estão presos a essa memória trágica da ditadura militar, com todo o seu rosário de penas, né? com mortes, aparecimento forçado, cassações de mandato legítimo, posição de censura, perseguição, milhares de pessoas. O Brasil teve 15 mil pessoas que tiveram que sair do país para fugir do látego da ditadura militar. Então, esse é um encontro com nossa história, melhor história, e inclusive incorporando os militares que não traem o juramento feito, não traem a pátria, né, e que defendem, pelo contrário, a ordem jurídica oriunda de uma Assembleia Nacional Constituinte. Então, isso não é verdade, revanchismo. Quando nós falamos da Comissão de Mortos e Desaparecidos, nós falamos de desaparecimento forçado. Quando nós falamos de desaparecimento forçado, nós ainda somos um país que não temos a definição do crime de desaparecimento forçado. Ele não existe no Código Penal. Ele adormece no Congresso Nacional como um projeto de lei de 2013 e não se avança na definição de um tipo penal sobre desaparecimento forçado. Digo mais, o Brasil é signatário da Convenção Internacional de Atenção às Pessoas Vítimas de Desaparecimento Forçado, mas não reconhece o mecanismo de denúncia internacional para o sistema ONU. E isso é grave. E é isso que, quando o ministro Nilmário fala de que medidas de não repetição, significa que quando nós trazemos a agenda da memória, verdade e justiça, quando o CNJ parametriza a resolução 601 de 2024, a gente revigora a ideia de ir aprimorando o Estado brasileiro nas suas perspectivas de não repetição. E aí nós temos, então, a necessidade de uma lei que tipifique o desaparecimento forçado, como também o reconhecimento do mecanismo internacional no tratado que mencionei. E é isso, não é revanchismo, mas é um aprimoramento, uma atualização, porque lembrar é resistir e primar pela democracia e os direitos humanos. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista de hoje. Eu agradeço muito a participação de vocês dois
Eu conversei com Carlos Nicodemos, advogado e conselheiro do Conselho Nacional de Direitos Humanos, também com Nilmário Miranda, chefe da Assessoria Especial para a Democracia, Memória e a Verdade do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Agora o Link CNJ dá notícias da Justiça. O Conselho Nacional de Política Criminal fez uma inspeção na cadeia pública de Porto Alegre, o antigo Presídio Central, que já foi considerado o pior do Brasil. As instalações foram reformadas e agora a cadeia tem recursos modernos. O Conselho Nacional de Política Criminal, formado por profissionais da área jurídica, professores e representantes da sociedade civil, percorre as capitais que tiveram presídios interditados pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais lançou o documentário Chica da Silva, A Descoberta do Testamento. O vídeo apresenta informações pouco conhecidas do grande público sobre uma das figuras mais icônicas da história do Estado. Chica da Silva, apesar de escravizada, foi uma mulher forte, que ascendeu socialmente e se tornou um marco na história do país. É hora do CNJ nas redes. Vamos ver algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ. Oi, pessoal! O CNJ nas redes de hoje está recheado de informações importantes para compartilhar. Vamos nessa? Anda circulando pelas redes uma informação de que houve mudanças nas regras para transportar crianças, mas isso é fake news. As regras continuam as mesmas. Uso do bebê conforto para crianças de até 1 ano e 13 quilos, a cadeirinha para crianças de 1 a 4 anos entre 9 e 18 quilos, o assento de elevação para crianças de 4 a 7 anos entre 15 e 36 quilos e até 1,45 m, e o uso de cinto de segurança para crianças acima de 7 anos e 1,45 m. Fique atento e garanta a segurança dos pequenos. Agora, uma novidade importante. O CNJ regulamentou o uso de inteligência artificial no Poder Judiciário. A nova norma traz diretrizes para que o uso da IA siga padrões éticos, com transparência e segurança para os magistrados e cidadãos. Entre os principais pontos estão a supervisão humana obrigatória, a classificação dos sistemas de IA por nível de risco, auditorias regulares, regras de acessibilidade para pessoas com deficiência e o uso da linguagem simples nas comunicações. Alerta de golpe na área. Golpistas estão se passando por advogados para enganar clientes e extorquir dinheiro. Se receber uma mensagem pedindo pagamento para liberar um crédito judicial, desconfie. Sempre confirme a informação diretamente com seu advogado pelos canais oficiais. Não faça pagamento sem ter certeza da autenticidade e desconfie de mensagens urgentes ou suspeitas. Se for vítima, denuncie a OAB e registre um boletim de ocorrência. Segurança e prevenção são as melhores defesas contra fraudes. Eu fico por aqui. Acompanhe o CNJ nas redes e no canal do WhatsApp para mais informações sobre o Judiciário. Até a próxima! É hora do quadro Uma História, aquele momento em que uma juíza ou um juiz conta uma história que marcou a carreira dela ou dele. Eu me chamo Mônica Maciel Soares Fonseca. Atualmente sou juíza titular da primeira vara de crimes contra crianças e adolescentes de Belém, Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Quero inicialmente agradecer a oportunidade aqui ao CNJ e à TV Justiça de poder falar um pouquinho sobre uma situação que me marcou durante a carreira. Já tenho 25 anos, né, de magistratura. E lá pelo ano de 2005, quando estive numa atividade de itinerância, né, o Tribunal de Justiça do Pará, em parceria com a Marinha, no Chance para Todos, nós fomos até os Furos de Breves. Breves é um município que fica na região do Marajó, fica 12 horas de barco, e lá no catamarã da Marinha nós ficávamos ancorados, né, no local para atender as comunidades carentes. E nessa ocasião, para atender para o exercício da cidadania, de poderem realmente ter o direito a uma existência jurídica e exercer de forma plena
a sua cidadania. Então, eram pessoas que ainda não tinham, eram registros temporâneos, né? Inclusive, foram 10 dias dentro do catamarã, em que não funcionava. Na época não tinha internet, não conseguíamos acessar a internet, na verdade, e nem também o celular. Fazíamos esse atendimento, as pessoas chegavam nas chamadas rabetas, né, que são pequenas embarcações, e subiam até o catamarã. E nos 10 dias foram mais de 803 sentenças, né, proferidas nos registros públicos, e me recordei agora, além também do espetáculo Nossos Rios Gigantes, no Pará, em que tinha também os bolos cor-de-rosa ali, às 6 da manhã acordávamos com o som da alvorada, né, do Marinha, e atendíamos essas pessoas muito carentes mesmo. Me lembro de uma senhora com mais de 60 anos, inclusive ela chegou, subiu, ela estava até descalça, né, sem sapatos, sem sandália, e falou sobre a necessidade, né, de ter o seu documento. Realizamos a justificação, tinha a presença do representante do Ministério Público, de servidores também do Judiciário. Foi muito gratificante quando, após a instrução, ela ser ouvida também, o testemunho, conseguimos então dar esse acesso a ela, dela poder passar a existir juridicamente, não só essa senhora como outros. Então mostrava não só a vulnerabilidade também da comunidade na carência, nessa necessidade de acessar a justiça, e foi realmente muito gratificante esse período da itinerância na região do Marajó, atendendo a essas pessoas que precisavam tirar o documento. E isso também demonstra que o judiciário, a importância do papel do judiciário, que ele não só pode, como deve, né, exercer esse papel social, né, de atender e dar esse pleno acesso conforme a Constituição Federal de 88 prevê, que é considerada a Constituição Cidadã, prevê, e o judiciário tem um papel primordial em garantir o acesso à justiça. E é quando a gente observa a justiça sendo praticada no seu conceito mais concreto, não fica mais num conceito abstrato, mas sim num conceito concreto de atendimento. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora na rádio e na TV Justiça. E lembre-se, você pode acompanhar o Link CNJ também por meio do TV Justiça Mais, um aplicativo que a nossa emissora lançou. O serviço de streaming oferece ainda a programação ao vivo da TV e da rádio, a íntegra das sessões plenárias do Supremo desde 2020 e alguns dos julgamentos históricos do Tribunal. Obrigado mais uma vez e até a próxima semana.